Bem-vindos, o pessoal vai chegando. Bem-vinda Carla, Maísa, Alexandre, Fernanda, Mônica, Luiz, vão chegando todo mundo. Hoje eu e a minha irmã, a Suzy, resolvemos fazer uma live, também nessa época muito propícia a termos algumas reflexões sobre recomeços, agora nessa época de Páscoa. E eu já vou chamar ela ali. Se você pedir para entrar, eu já te aceito aqui. Aí, agora sim. Boa noite. À noite eu já estava pensando, será que eu lembro como mexer nisso aqui? Bem-vinda, Suzy. Obrigada. Pessoal do curso ali em peso também na live hoje. Ai, meu Deus. Todo mundo dando um apoio moral. É verdade. E nada mais propício que a Páscoa, né, Suzy? Para fazermos essa live, para começar e também para recomeçar. Essa mensagem de reinício, de recomeços. Uma frase bíblica também que eu gosto de conectar com a Páscoa é: Deus não quer sacrifícios e sim misericórdia. Não importa o que aconteceu até agora, a gente tem o poder, tem o direito de fazer algo diferente a partir daqui. E essa mensagem de esperança que essa época traz para nós aqui de origem católica forte aqui na região, né? Faz todo sentido também com a mensagem da constelação familiar que a gente vai trazer um pouquinho novamente aqui para vocês. Com certeza. Sempre é um dia propício para recomeçar, né? Uhum. E agora tem tudo a ver com isso, né? Tem um certo bloqueio com os reinícios, muitas vezes também porque a gente não quer fechar os ciclos anteriores. A gente tem um certo receio de abrir mão daquilo que é certo para se mover para algo que não tem segurança, para se mover para algo novo. E o que seria da vida se não tivesse algo novo todo dia? Não teria graça nenhuma, né? Não teria graça nenhuma. É. Verdade. Inclusive, recomeçar, que eu digo, às vezes é um emprego, às vezes não é só uma questão emocional que eu finalmente, talvez, paro de carregar essa mágoa, essa dor. Às vezes é uma coisa bem prática também que a gente precisa fazer na nossa vida. É verdade. Coisas simples também, né? Merecem uma valorização grande às vezes, né? É nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas que se formam as maiores coisas da vida da gente, né? É verdade. Quem é fiel nas pequenas coisas será fiel nas grandes também. Isso aí. Será que eu tô bíblico hoje, Suzy? Pois é, tá inspirado hoje. Colocando em prática tudo que aprendeu na Bíblia. É verdade. O Ângelo, para quem não sabe, já leu a Bíblia inteira, né, mano? Agora eu comprei outra versão, quero ler de novo. Olha só. Eu gosto de ler. Que bom, né? Sim. Faz muito bem. Quem quiser ir fazendo perguntas, pessoal, pode ir mandando aqui. A gente vai fazer um bate-papo hoje, vai falar sobre algumas coisas aleatórias. Então fiquem bem à vontade para mandar a pergunta de vocês. Vamos falar também um pouquinho sobre constelação familiar, correlacionando com essa época propícia que a gente está vivendo. Todo mundo aqui já conhece constelação? Eu recebo bastante essa pergunta, mas o que é constelação familiar? Como é que vocês conseguem dar essa clareza para a gente, né? Eu acho que é uma dúvida bem frequente ainda que tem, por mais que esteja se abrangindo bastante, né, essa área, essa filosofia, né? Mas ainda tem muita gente que não conhece e tem bastante dúvidas, né? Bastante curiosidades, né? Então, mande as perguntinhas aí que a gente vai estar respondendo a todos. Muito bem colocado isso que tu falou, Suzy. Bem lembrado que é uma filosofia.
E por ser uma filosofia, ela só vai trazer o efeito terapêutico se eu conseguir aplicá-la na vida prática. Se eu apenas fazer a constelação sem conseguir trazer um senso de autorresponsabilidade e uma mudança real na minha vida, ou uma mudança interna para depois refletir no externo, ela não vai surtir o efeito desejado, por se tratar justamente de uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida que fala sobre a alma, que fala sobre assuntos profundos, que fala sobre o sistema, e traz um entendimento talvez um pouquinho mais amplo e diferente do que aquilo que a gente é acostumado. A gente é tão acostumado com o pensamento linear, cartesiano, e a constelação nos apresenta uma forma de pensar não linear, que é a forma de pensar fenomenológica. Significa que a gente não tem uma resposta pronta, mas a gente tem orientações gerais que podem fazer com que tu leve uma vida mais leve, ser colocado em prática. E também para cada pessoa, às vezes, a resposta pode mudar um pouquinho. Por isso é tão importante a gente considerar a fenomenologia desse trabalho. Ou a filosofia de vida, como tu bem disse. É verdade. Não tem muita teoria nisso, né? Uma coisa não se aplica no geral, né? Tem umas perguntinhas aqui. Acho que vamos começar com as perguntas, até que o pessoal manda novas, né? Vamos lá. Perguntaram qual é a visão sistêmica a respeito de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, como a constelação talvez poderia trazer uma luz nesse sentido. Então, eu acho que antes de responder, eu vou colocar um parâmetro, porque como a gente trabalha de maneira fenomenológica, a gente não pode determinar isso é por causa disso, e aí tem que fazer isso como se fosse um diagnóstico preciso que pudesse ser replicado a todas as pessoas. Não se trata disso. Tem uma frase do Luiz Henrique que eu gosto muito, que é não existe algo a ser aprendido, existe algo a ser amado. Então, o meu primeiro convite, que é como eu tenho gostado de falar nas últimas semanas, é olhar para além do rótulo, para além do diagnóstico e olhar para a pessoa, para a criança ou para o adulto, como a pessoa é, independente da sigla que disseram para a condição dele. E isso faz a pessoa sentir uma leveza. E você pode testar e você vai perceber como a pessoa começa a brilhar mais. Esses dias também tem um colega meu lá do Passo Fundo que trabalha com crianças surdas, autistas, enfim. O Douglas, ele deve estar por aí também. E ele falou como as crianças gostam dele, se atraem por ele. E aí eu fiz um comentário, né? Você não lembra que as pessoas estão lá porque têm autismo, porque tem um problema, porque tem outro. Você simplesmente olha para elas e você ama a pessoa como ela é. E aí isso faz as crianças se aproximarem dele de uma forma muito bonita. Então acho que isso é muito importante lembrar, né? A gente não traz um rótulo. Então eu não posso dizer assim, aconteceu um assassinato na família lá, talvez na quarta geração, que aí fez com que a gente não pode ter certeza disso, uma vez que é fenomenológico, mas o mais importante, além das histórias, é o amor que a gente pode direcionar para essas pessoas. Então, independente do transtorno, independente de qualquer problema que a pessoa possa ter, a gente gosta de interpretar como é um amor por alguém. Então, quem a criança autista está amando? E se eu amar essa criança além do rótulo, será que eu não vou conseguir amar também a pessoa que ela ama? E isso vai trazer uma paz para esse sistema? Traz de volta ao pertencimento, né? Que é o nosso desejo mais profundo. Todo mundo precisa, né, pertencer. Na família, no trabalho, a pessoa em si, né, pertence. É verdade. Bem-vindo, pessoal. Vão chegando. A Laís também foi minha colega em alguns cursos. A Rogéria. Bem-vindo todos. Sobre o pertencimento, é muito importante lembrar também que a gente não tem o direito de negar o pertencimento a ninguém. Isso é
ferir a dignidade da outra pessoa, costuma gerar um efeito sistêmico negativo e faz com que outra pessoa represente a primeira pessoa excluída repetindo o comportamento. Então, num sentido bem prático, né? O sistema preza pelo pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Se eu excluo o meu pai que bebe, olha eu dando um exemplo de sempre. Clássico. Se eu excluo um pai que bebe, eu vou me atrair por pessoas que têm o mesmo comportamento, ou meu filho vai ter o mesmo comportamento. Porque os mais novos geralmente assumem o comportamento da pessoa que foi excluída, julgada. O julgamento precede a exclusão. E então o problema aqui, eu faço um convite bem polêmico para fazer agora. O problema não é a bebida, o problema é a exclusão. Porque o que gerou a repetição do padrão não foi o comportamento, foi a exclusão da pessoa com o comportamento. Nós precisamos ser capazes de amar as pessoas para além do comportamento delas. Ou como a gente estava dizendo, né, para além do diagnóstico que elas tiveram. E isso é para trazer o pertencimento. Sem rótulo, realmente, né? Amar pela pessoa e não pelo que ela é, pelo que ela faz, pelo que ela tem. É a pessoa, né? A pessoa acima de tudo. Verdade. Vocês perceberam que a gente fala desse sentido amor mesmo, porque o amor faz a pessoa se sentir incluída. O pertencimento, então, é respeitado. O pertencimento é a primeira ordem do amor que Bert Hellinger descobriu, que são 3 ordens que ele, observando a vida, percebeu que a vida funcionava dessa forma. Então, para que o pertencimento seja respeitado através do amor, a gente inclui essas pessoas. O famoso eu vejo você. Realmente. Até a minha vizinha aqui, a Salete, comentou ali que ela cuida de um menino autista também. E ela ama muito, ele é apaixonada. Até esses dias ela me comentou que ele começou a falar, né? Agora, com 4 anos, se não me engano, que ele tem. E ela só vê o amor nele. É lindo de ver isso também. E para ver como ele também se conecta contigo, né, Salete? Ele tem um amor por ela também fora do comum. Então, para ver o quanto isso, o amor cura tudo, né? Já dizia Bert Hellinger, né? Não tem outra explicação, é o amor sempre. A frase do Bert Hellinger é: no mundo não há outra terapia senão o amor. O amor cura, pois o amor nos torna inteiros. Sabedoria do homem, né? É verdade. Ó o Leandro ali, oi, 2 gigantes na live. Obrigado, Leandro. Leandro também é um gigante de tanto conhecimento que esse cara tem, né? Com certeza, nos ensina muito também, né? É verdade. Então, não tem uma visão sistêmica, só, né, dando um fechamento para a pergunta, uma visão sistêmica clara e precisa a respeito disso, ou de doenças em si. Vocês vão até encontrar muitas cartilhas de constelação ou material na internet dizendo, se aconteceu isso, é isso. Mas a constelação não é cartesiana, ela é fenomenológica. Um mesmo sintoma, uma mesma doença pode ser coisas diferentes conforme a pessoa. Então a gente não pode generalizar. Então a gente apenas abre o nosso coração para amar aquilo que se apresenta. E a pessoa que apresenta. E geralmente a pessoa mais problemática é no fundo a mais amorosa. Porque ela está fazendo algo para ensinamento de todos. Foi tomada a serviço. Dá para se dizer, em outras palavras, até que ela está se sacrificando pelo grupo todo, né? Sacrificando numa forma, não de sacrifício mesmo, né? Mas ela está pondo todo o amor dela em relação àquela pessoa pelo grupo todo, né? O que o grupo às vezes não consegue dar, o amor ela em si está dando para essa pessoa por ela e pela família, pelo grupo em si, né? A família aprende muito sempre que tem alguém com um destino desafiador. É um aprendizado para todos, para o sistema inteiro. A Silvana colocou ali, boa noite, prof. Boa noite, Sil. Vamos participando aí. Uma outra pergunta é uma pergunta ampla.
Na minha família sempre tem um problema. Parece que quando termina uma doença, vem outra doença e sempre tem algo para se interter. Tem muitos casos que são assim, já perceberam. Sempre tem que ter uma distração. Uma distração. E às vezes a gente precisa se perguntar qual é o ensinamento que Deus tem para nós através da doença que Ele me envia nesse momento. Ou qual é o ensinamento que eu posso tomar da vida através dessa situação desafiadora. E é um convite grandão que eu estou fazendo aqui, para a gente olhar para o problema não como inimigo, mas sim como algo que venha nos ensinar. Então, isso vai contra muitas vezes muitas coisas que a gente aprendeu sobre que temos que lutar contra, temos que vencer, somos guerreiros na verdade, que bom, a guerra já acabou, que bom que a gente não precisa ser guerreiro hoje, que bom que a gente vive em tempos propícios para colheitas também, para aproveitar simplesmente a vida. E quando eu me coloco como guerreiro diante de um problema que a vida me apresenta, eu fico inapto a aprender com o problema. Porque então eu entro em uma espécie de luta e fuga, eu ativo meus mecanismos de sobrevivência, eu aumento minha ansiedade e então eu não estou num momento que eu consigo assim tipo de porque mais vale a sobrevivência naquele momento. Então eu preciso ser capaz de mudar a minha visão sobre aquilo que aconteceu para talvez conseguir ficar livre como o aprendizado. E quando eu digo ficar livre é se a vida permitir. É uma atitude bem humilde, né? A gente aprende e toma aquilo no coração com amor para recomeçar. E essa disponibilidade de começar sempre é tão importante. A gente sabe tão pouco da vida, às vezes a gente quer teimar, que a gente quer o que a gente quer, quando na verdade a vida quer da gente outra coisa e a gente faz serviço. E a vida vai te dando sinaizinhos e vai te trancando ali, te trancando aqui, de repente, e a gente às vezes não consegue enxergar qual o próximo passo que tem que dar, né? A vida te mostra, mas às vezes... A gente é muito apegado, e apegado em controle. Quando a gente é muito controlador, a gente não deixa a vida fluir. Por medo que a vida não flua, a vida passa a não fluir. Exatamente. A gente fica com medo. Tu falou algo sobre os pequenos começos, que foi muito importante, Suzy. Os pequenos recomeços, as pequenas coisas diárias que fazem toda a diferença. Às vezes a gente espera que sei lá, que Deus se apresente em pessoa na nossa frente, diga, você é especial, excluído, ungido, e agora eu vou colocar um tapete para que você siga a tua missão extraordinária. E se a gente espera isso, a gente vai esperar sentado. Porque é através das pequenas coisas que a gente realiza os nossos feitos, ou as nossas missões, se dá para chamar assim, talvez. Talvez um sorriso, olhar com amor para a criança autista, como a Silvana falou antes, olhar com amor, independente dos rótulos que as pessoas estejam falando. É olhar para a pessoa que bebe, que foi o exemplo que eu dei antes, para além do comportamento. Pessoa de verdade, e entendendo que talvez, e agora é um talvez, aquilo ainda esteja presente na vida da pessoa como uma forma desengonçada de demonstrar amor por outra pessoa. Porque todo o excesso esconde uma falta, e às vezes a pessoa não consegue sentir o pai dela ou perdeu o pai cedo, e é a única forma que a pessoa encontra de amá-lo. Quando a gente olha com amor para isso, talvez a outra pessoa sentindo essa ressonância, sentindo o amor com que eu olho, talvez também consiga encontrar uma forma mais leve de fazer. Então, no fundo, olha que ajuda humilde, porque não tem uma ação propriamente dita. A pessoa não vai saber que eu ajudei. E, na verdade, eu ajudei somente com um olhar de amor. Uma ajuda muito humilde. É uma ajuda que eu ajudo com a mão esquerda e que a direita veja.
Quanta coisa a gente tem para aprender, né? A vida todo dia nos coloca à prova de aprender, né? Nos coloca como alunos em várias situações, né? Resta a gente enxergar o que tem que aprender com tal situação, né? Somos aprendizes eternos. Sempre. Tem mais pergunta ali, Suzy? Aqui me perguntaram esses dias também o que a gente pode olhar na constelação familiar. Tipo, qual problema resolver? Me pediram até. Então, tu quer responder ou posso? Pode ir falando. Então, na constelação a gente pode ver o que está por trás de uma doença, uma ansiedade, uma depressão. Podemos também fazer um manejo de traumas. Me ajuda aí, Ângelo. Vai dando um branco. Problemas financeiros, problemas de casal, entre pais e filhos. Às vezes eles pensam, as pessoas pensam, né, constelação familiar é só sobre família, né? Mas na verdade não, é uma coisa muito ampla, né? Até na tomada de decisões, às vezes. Tá ali na dúvida entre um emprego ou outro, a constelação vai mostrar qual é o melhor caminho, né? Que tá no teu coração, na verdade, mas que você não conseguiu enxergar ainda, né? Na verdade, conseguiu já, mas às vezes não quer enxergar que é aquele também, né? Verdade. Às vezes também uma decisão de se mudar de cidade, para qual cidade ir. A constelação vai mostrar onde que o teu coração vai estar, já está conectado, né? Eu acho interessante a gente sempre lembrar também que muitas vezes a gente se afasta tanto do essencial, a gente vai tão longe buscando uma resposta para a nossa vida, e a constelação talvez seja uma forma de fazer você voltar um passo e olhar finalmente para aquilo que a gente se negou a olhar lá atrás. Então a gente cria um monte de problema, a gente cria um caos na nossa vida e a gente cria até mesmo doenças para não precisar olhar para algo lá que a gente se nega. E a constelação, então, vai diagnosticar aonde se enraiza o nosso problema. E, então, talvez seja naquela situação que a gente não quis olhar lá no passado, ou talvez naquela situação sistêmica que atua sobre mim. Então, eu sou convidado a mudar a minha postura interna diante daquilo. E isso provoca muitos resultados. Então, por exemplo, se eu olho para uma doença, a constelação não tem o objetivo de curar a doença, é porque isso seria grande demais. Mas a gente pode olhar para quem a doença olha. Então, se, por exemplo, você criou uma doença inconscientemente por lealdade à mãe que teve a mesma doença, ou à avó que teve uma mesma doença, tem a oportunidade de acolher, de amar, né? Acolher no sentido de voltar ao pertencimento daquela pessoa excluída e para que tudo fique em paz de novo nesse sistema. Então, talvez aí a gente encontre uma forma de caminhar mais leve, que a gente siga um pouco mais de fluidez. O que a gente percebe também nas questões financeiras. Então, as autossabotagens, a quem a pessoa está sendo leal. Então, de repente, foi o pai que nunca trocou de emprego e aí, de repente, você está num período da tua vida que você está trabalhando com algo totalmente incerto. E aí vem aquele medo, parece que vai dar tudo errado. E isso, na verdade, é um indicativo que a gente está fazendo diferente da família onde a gente veio. Então, muitas vezes, entender, através de uma constelação, que os nossos ancestrais nos abençoam para que a gente faça diferente, é a virada de chave para que eu consiga realmente não me sabotar e fazer diferente. Então, a gente tem uma clareza muito grande quando a gente constela. E, às vezes, algumas surpresas também. Então, por exemplo, eu já atendi vários casos que a pessoa tinha muitos problemas na vida e, na verdade, os problemas era ela mesma que criava para camuflar a falta de desejo de viver dela. Então, se a pessoa está fraca na vida, se ela deseja ir para o mundo dos mortos, talvez por saudade de alguém, não sei, ela começa a se desconectar da força vital, das coisas da vida, que é dinheiro, que é saúde, que é alegria, que é dor também, porque só os vivos sentem dor.
E aí ela começa a criar um caos, e esse caos vai fazer o papel de distração para que ela fique viva. Ou se a gente quiser mudar o nosso ponto de vista, é como se a própria vida colocasse lá um problema que nos mantém vivos. Então, olha só, isso é uma linguagem bem anímica, é uma linguagem profunda e filosófica. Então, a gente não pode tomar ao pé da letra essas coisas. A gente também não sabe se esse é um caso que eu estou passando ou não, a gente só saberia olhando. Mas é um convite corajoso a gente perceber o que sustenta o problema que eu estou vivendo. Por que eu não sou capaz de ter sucesso na minha empresa? Ou toda vez que um ciclo repetitivo acontece, então, tipo, o terceiro casamento que é traído, ou o quinto emprego que é mandado embora de uma forma injusta. Por que a vida precisa repetir tantas vezes uma mesma lição? Qual é o aprendizado que eu deixei passar na primeira vez que aconteceu? Se a gente está aqui, talvez, buscando uma evolução, um crescimento, as coisas deveriam acontecer uma vez. Se a gente tivesse um coração amplo e amoroso o suficiente para aprender com a vida a cada vez que vem um ensinamento. E talvez a constelação ajude a facilitar para termos esse aprendizado. Qual é o ensinamento que o problema está trazendo? Então a gente não busca a cura do problema. A gente busca entender o que a gente precisa fazer, o que ele está nos contando, ou o que ele está nos convidando a fazer. Falei demais, né, Suzane? Não, não, pode continuar. Eu acho que todo mundo adora ouvir você falando. Tá louco? Eu não deixo os outros falar que meu live não dupla. O Edgar colocou aqui: somos especialistas em encontrar culpados para os nossos comportamentos. E enquanto a gente colocar a responsabilidade fora de nós, a gente não encontra a solução. Bert uma vez disse: sabe qual é o problema das vítimas? Elas não querem a cura. Elas desejam continuar colocando a culpa nos vilões, nos outros. Enquanto a gente está colocando a culpa fora de nós, a gente também é vítima. Está se colocando como vítima. E para as vítimas não há solução ainda. Só estão dispostos a sair do vitimismo e tomar como autorresponsabilidade. Carla, como vocês enxergam tudo isso na constelação? Eu acho que quando tu escreveu essa pergunta, a gente estava falando de outras coisas que eu não vou lembrar o que era. Mas eu acho que ela quer se referir assim como que a gente consegue enxergar o campo, eu acho. Acho que poderia explicar um pouquinho isso. Entendi. Entendi. Não sei se é nessa visão, Carla, mas eu acredito que seja mais ou menos nessa linha de raciocínio. A constelação utiliza do que a gente chama de campo mórfico, campo morfogenético. E até nessa hora muitas pessoas confundem constelação com algo espiritual. Mas não se trata de algo espiritual, se trata de um campo energético ou um campo mórfico. Inclusive um cientista, um biólogo norte-americano tem muitas pesquisas sobre isso, se vocês quiserem dar uma olhada. O nome dele é Rupert Sheldrake. Então a gente utiliza do campo para entender qual a memória da família, porque parece que as memórias ficam no campo mórfico do sistema e a gente consegue acessar esse campo através da constelação. Um detalhe: nós estamos imersos no campo o tempo todo. O que a gente faz na constelação é apenas evidenciar algo que passa despercebido para a gente na vida. O que mais eu poderia falar sobre o campo? Todos têm a habilidade de se conectar. A gente chama isso de habilidade empática, que é eu sentir a dor do outro muitas vezes. Ou eu estou passando por alguém na rua e a pessoa está triste e eu sinto aquela tristeza. É como se a gente tivesse entrado no campo da outra pessoa, se conectado, então eu pude sentir o que a outra pessoa sente. A única coisa que na constelação a gente faz de diferente é utilizar essa nossa habilidade direcionado para encontrar uma solução que você busca. Muitas pessoas, em outras palavras, até dizem: eu sou esponja.
Passei na rua, alguém estava triste, fiquei triste também. Eu já ouvi, pelo menos aqui, bastante essa expressão, né? E é mais ou menos isso também no campo, né? A gente sente, mas não leva pra gente daí, né? Sabe o que faz alguém ser esponja, Suzy? Já te falei? Não, Sabe? acho que não. É a pena. Hum, A gente só puxa para nós quando a gente tem pena. faz sentido. Total sentido. E quando a gente tem pena de todo mundo, é porque no fundo a gente tem pena da mãe. E a gente transfere, quando a pessoa sente pena da mãe, ela tende a transferir para outras pessoas também. É. A mãe tá sempre atrás de tudo, né? Ou melhor, na frente de tudo, né? A mãe impacta em várias questões na vida da gente, né? Então é bem importante sempre honrá-la. Não só a mãe também, né? Mas o pai. Uma vez fui fazer um grupo e volta e meia, então volta no assunto mãe, né? E tinha uma psicóloga no grupo que ela, muito divertida, e ela disse, mas de novo mãe e pai? Não podemos falar de outra coisa. Mas se a gente não faz o básico, ainda não dá para fazer o passo seguinte. A É. vida é um passo de cada vez. E às vezes muita gente esquece, a gente próprio, né? Uma vez a gente esquecia da onde a gente veio. Por que a gente está aqui nesse mundo? Através de quem? Então, quem mais importante do que a mãe e o pai para a gente, né? Que nos deram a vida. Então, acho que é o básico mesmo, é honrar a mãe e o pai, respeitar, fazer diferente às vezes do que eles, mas com amor no coração sempre, né? É verdade. É o básico. Ser grato. Uma curiosidade sobre honrar pai e mãe. Quarto mandamento, né? Honre teu pai e tua mãe, então teus dias serão multiplicados também em saúde. É o único mandamento que tem uma recompensa quando a gente faz. É verdade. Só que honrar a gente muitas vezes confunde com obedecer. E na verdade a gente honra quando a gente faz diferente com amor. Então eu honro o sacrifício do meu pai que não pôde usufruir do financeiro, talvez usufruindo do financeiro. Dessa forma eu honro. Honrar muitas vezes é fazer diferente com eles no coração. E a gente muitas vezes se confunde nessa hora. E isso tem total conexão com a pergunta da Fábio. Existe uma maneira de ajudar os pais sem ser maior do que eles? Como há um mês atrás, talvez eu responderia não, tá? Mas eu vou ser fenomenológico hoje. Tem uma lenda que existe uma pessoa que conseguiu. Essa pessoa ajudava os pais doentes, contando história como ela era cuidada, era mais nova. Olha a grandeza de fazer isso. Então, a mãe que ela era, ela enquanto estava ajudando a mãe. Não deve ser fácil, não. Sábia essa filha também, né? Pra Sabe? perceber. Mas assim, sabe como a gente ajuda os pais de verdade? É a gente cuidando do projeto mais valioso que eles têm, que somos nós. Quem é mãe, quem é pai vai saber dizer. Eles sentem que fizeram um bom trabalho, sentem plenitude, sentem alegria interna quando eles veem os filhos indo bem na vida. Então a gente só vai poder fazer eles se sentirem bem de verdade quando eles sentirem que o projeto mais valioso deles está dando certo na vida. Essa é uma forma de ajudar muito humilde que não coloca a gente como superior a eles. Cuidar bem dos meus pais que habitam em mim. Cuidar bem da gente mesmo. Da gente. Talvez essa seja a forma mais eficaz. Tu viu que eu não dei uma resposta pronta, tá, Fábio? Uhum. Tô convidando a reflexão. Quer ler a próxima, Suzy? Ai, tô meio perdida aqui. Então eu leio. Isso, vai lá. É de um tal de Vilásio Pitti.
Bah, será que eu conheço essa pessoa? O quão é difícil conviver nesse mundo cheio de pessoas com julgamento. Mas daí tu julga as pessoas que estão julgando? Ai, ai, ai. Rapaz, tô brincando. Eu tô julgando você que tá julgando as pessoas que estão julgando. Virou uma bola de neve já. É. Na verdade, a gente vê que o julgamento é a origem dos problemas. A exclusão que vem a partir do julgamento é a origem dos problemas. Uma vez que a vida preza pelo pertencimento em si. Quando eu julgo alguém, no fundo eu estou dizendo assim: minha forma de ser é mais valiosa do que a tua forma de ser. Eu sou o povo escolhido de Deus, você não é. Eu valho mais para Deus do que você. Quando eu falo isso, eu estou me colocando no lugar de Deus. Se percebe? Quando a gente julga, a gente se coloca como Deus, então a gente cai. Se o próprio Jesus falou: Deus faz chover sobre justos e injustos. O próprio Jesus falou: ame o teu inimigo. Como a gente entendeu pouco. A Silvana lembrou mais uma frase aqui muito linda do Décio. Quem tem pena... Ah, não, essa não é do Décio. Quem tem pena julga Deus. É, a frase do Décio é: quem tem pena acusa a Deus. É verdade, tá certo. A gente está dizendo que Deus não fez certo do jeito que é. Quando a gente tem pena. É aquela coisa que, na verdade, não existe certo e errado, né? Cada um tem o seu jeito, a sua forma de fazer, de ver o mundo. Então, não existe, não deveria existir julgamentos, né? Eu gosto também de ver todo julgamento como uma oportunidade. A gente só é capaz de julgar aquilo que está em nós. Então, por exemplo, eu julguei um determinado comportamento e aquele comportamento foi destrutivo para algum ancestral na minha família e eu tenho essa informação biológica em mim, ou no campo. Então, eu julgo para alertar que há um perigo no comportamento. Então, talvez eu julgo o comportamento do álcool porque há 2, 3, 4 gerações atrás, alguém viveu menos devido a um comportamento parecido. Então, o julgamento muitas vezes alerta que é um potencial perigo. Mas muitas vezes a gente entra num lugar que de ser considerado superior, então a gente não pega o ensinamento. Então a gente continua fracassando na vida, achando que o problema está no outro, sendo que o problema está em nós que estamos julgando o outro. A gente perde oportunidades valiosas de acolher um ancestral através da pessoa que a gente julga. Vocês já perceberam que a gente atrai a pessoa com aquele comportamento que incomoda? É porque tem que ser assim. A gente está sendo convidado a incluir alguém através daquela pessoa que ela representa. Olha o Vilásio que esperto. Antes eu julgava, agora eu só percebo. A gente estava esses dias conversando até sobre como a gente muda a visão e a gente vai percebendo melhor as coisas, né? E não se abalando tanto também com os acontecimentos do dia a dia. Realmente aprendendo com tudo isso, né? Vendo o lado bom, dá para se dizer, da coisa, né? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que evoluir com tal acontecimento, né? E é muito importante isso. Muda a nossa forma de ser, sentir e viver, né? A gente vai vivendo mais levemente, né? É um convite a sermos mais humildes também. Então não me coloco como alguém completo que sabe tudo, mas como um aprendiz que está tropeçando e aprendendo a cada tropeço, errando e através dos aprendizados decorrentes do erro, construindo talvez um sucesso. Pessoal ali, faceiro ali, a Janete falou boa noite, ser de luz. Boa noite, Janete Gratiluz. Thalita, vocês são muito especiais. Que chique. Os colegas do curso estão em peso aí. Então, Coisa boa.
eu gosto de ver também a constelação como uma mensagem de esperança. Porque tem uma saída. Às vezes a gente está tão imerso no problema e a gente não consegue ver o que a gente pode fazer. Então, de repente, a gente percebe que o recurso que eu precisava para encontrar a solução que eu buscava já estava comigo, eu só não estava conseguindo ver. E é tão libertador quando a gente sente aquele alívio numa constelação, quando a gente consegue perceber o óbvio e pensar, ah, mas agora faz sentido, o tempo todo fazia sentido, eu não estava querendo ver. E aí algo muda. Então a pessoa passa a ver o mundo de forma diferente. Santo Agostinho tinha uma frase para isso, né? Um dia ele teve uma experiência religiosa, espiritual, e ele disse, a partir daquele momento, eu saí e de repente percebi que o mundo era mais bonito, o mundo era mais colorido, as pessoas queriam se aproximar de mim e ser minhas amigas, as pessoas sorriam mais. E então ele se deu conta de algo muito importante. Ninguém havia mudado, mas ele mudou. Convite interessante, a gente só é capaz de ver aquilo que está em nós, inclusive as coisas boas. Então é uma mensagem de esperança, talvez. Ó, Alexandre, boa noite, direto de São Paulo. Aí, Barbade. Tem muita gente conhecida, meus amigos ali em São Paulo agora, porque vai acontecer um curso avançado de trauma, que eu quase fui. Quase fui, o curso do Luiz Henrique. E tem um pessoal em peso lá também. Aproveitem bastante o curso, depois compartilhem. A Fábio lembrou leveza, é verdade. Às vezes a gente não tem o poder necessário para uma cura propriamente dita, e nem o poder de mudar alguém, de ajudar alguém, principalmente se for mais velho, mas a gente encontra essa posição de leveza. E isso é um convite para que a outra pessoa talvez também consiga fazer o mesmo. Olha como o tempo passa. Quer falar algo mais, Suzy? não, pode ir seguindo aí, que tá todo mundo adorando tuas histórias, teus conhecimentos. Então eu vou contar uma história, pode ser? Conta que eu adoro as histórias. É uma história que a Clarice Nisquier conta na peça Alma e Moral, que é a partir de do livro Alma e Moral, escrito pelo rabino Milton Bunder, que é a história da Páscoa antes de Jesus, que é a história da libertação do povo do Egito. Então, Moisés, quando estava conduzindo o povo rumo a uma liberdade, rumo à terra prometida, uma terra onde corria leite e mel, uma terra onde pais não precisavam enterrar os filhos, a descrição da terra prometida. E então Moisés estava conduzindo o povo e de repente se deram conta então que o exército da rainha vinha logo atrás. Eles estavam não mais de acordo com a libertação. E então eles se depararam, olhando para frente, com o Mar Vermelho. E nessa hora, imagina o pavor que aconteceu naquele povo. Imagina só, ou a gente volta, tem um exército, se a gente vai, a gente tem o mar, não tem o que fazer. Quando o povo ficou em caos, Moisés, um sábio líder, se retirou, subiu a montanha para falar com Deus, recolhido em seu próprio centro, esperou. E enquanto isso, o povo se dividiu em 4 grandes tendas. O primeiro grupo queria voltar e lutar contra o exército, sabendo que perderiam a guerra. O segundo grupo queriam voltar e pedir desculpa. E através dessa absolvição voltariam a ser escravos. O terceiro grupo queria sentar e orar a Deus por uma salvação, por um milagre. E o quarto grupo queria tentar atravessar a nado, mesmo sabendo que talvez poucos ou nenhum chegaria do outro lado. Então Moisés desceu, percebeu o povo dividido
e todas as tendas esperando qual era a resposta de Moisés. Então Moisés, muito sabiamente e muito autoritariamente, bateu o cajado no chão e disse: Deus ordena ao povo que marchem. Só isso. Marchem. Parece que um jovenzinho tomou a frente e foi adentrando, foi caminhando o mar adentro. E então, quando a água estava batendo no pescoço, finalmente aí o mar começou a se abrir. Linda essa história contada dessa forma. Verdade. Primeiro é o nosso movimento e depois vem o milagre. A gente precisa dar o primeiro passo na nossa vida com coragem, confiando que Deus vai fazer a parte dele. Então esse é o convite para vocês, um convite de recomeço, com muita coragem. Muita gente só espera que venha, né? Que caia do céu. É verdade. A gente precisa mudar algo aqui dentro da gente e dar o passo sempre. Cada dia é um novo passo. E quando eu perceber que eu não sei o que fazer, como o povo percebeu, talvez eu possa então lembrar a mim mesmo. Minha tarefa é marchar, é seguir em frente, é dar o próximo passo. Seguir em frente, não voltar. Nem olhar para o passado, seguir em frente, sabendo que o passado está contido aqui. E talvez então a gente perceba com mais clareza aquilo que a vida espera de mim. O caminho que Deus preparou para mim. É um recomeço. Não importa o que aconteceu, Você tem o poder de recomeçar. Sempre. a gente tem que lembrar que tem esse poder. É. Que mais que precisamos falar para esse povo antes de encerrarmos a nossa live? Ai, ai, ai. Tem uma notícia muito boa vindo por aí, né? Opa, conta. Contar já? Ai, o Vilásio lembrou ali, ó, de uma outra história, né? Que 2 passos atrás da gente sempre está a morte. A gente tem que ser amiga dela e não olhar para ela diretamente, né? Eu vou contar uma fofoca para vocês, Evilás, depois me desculpa. Eu fui fazer um grupo de constelação lá em Caxias do Sul, mas isso já faz anos, né, Suzy? Já E, tem. e aí eu contei uma história de um viajante solitário que, quando questionado sobre por que ele viajava solitário, ele disse: eu não viajo solitário, eu viajo com a minha morte. No entanto, ela caminha atrás de mim, não ao meu lado. Ela caminha sempre 2 passos atrás. Eu não posso olhar para trás, senão ela me atrai e eu vou em direção a ela. E eu também não posso parar de caminhar, senão ela me alcança e me abraça. Então eu preciso sempre manter o olhar no futuro e a marcha. E aí eu contei essa história, e aí o Evilásio disse: ah, mas agora tudo faz sentido. Por isso que o para-brisa é tão grande e o retrovisor é pequenininho. E realmente é, né? O que nós temos à nossa frente é muito mais amplo do que o que a gente já passou, né? É verdade. O para-brisa é tão grande. É Ai, verdade. Mas mas então, voltando à novidade, dia 22 agora de abril, a gente vai ter um grupo aqui em Caxias de constelação familiar estrutural, que eu vou estar dando esse meu primeiro passo para estar começando nessa área também. Então, estão todos convidados, vai ser aqui em Caxias do Sul. Depois, se alguém tiver interesse, pode me chamar aí, chamar o Ângelo também, qualquer coisa, que a gente vai dando as informações daí. Vai ser dia 22 de abril, às 3 horas da tarde. em Caxias, olha que chique. Caxias. A constelação estrutural, para quem nunca ouviu falar, seria um grupo de exercícios sistêmicos, né, Suzine? Isso. Vai nos dar várias percepções sobre vários aspectos da vida da gente, para a gente ter
maior entendimento, maior clareza do que vai acontecendo na nossa vida, né? Tendo percepções. Então fica o convite. Aí, E acho que é isso, né? era isso. Daqui uns dias também eu vou fazer uma aula sobre como a constelação pode te ajudar no quesito financeiro. Mas aí fiquem me acompanhando ali no Instagram que eu vou postar. Esse eu acho que no dia 17 desse mês. Olha, parabéns, prof. Suzy. É... Tem umas quantos... Ai, meu Deus, agora eu me atrapalhei, me emocionei aqui. O pessoal do ali, barbaridade. Tem um pessoal grande aqui de Caxias acompanhando. Olha só, todo mundo convidado. Ai, obrigada, gente. Vai ser muito rico, tenho certeza. Vai sim. Com pessoas muito, muito especiais participando também, não tenho dúvida disso. Quem já viu a Suzy constelando, ela faz isso de uma maneira muito amorosa. Bonita. Obrigado, Elia. Parabéns, ótima consteladora, vai ser maravilhoso. Edgar Faceiro. Articiana Uhu. Se presente. Fernanda, legal. Vamos lotar a Kombi, Fernanda. Olha A só! Kombi, a Kombi que eu sempre esqueço o nome. Lotemos a Kombi e vamos para Caxias, né? Vamos, já vou alugar o espaço maior, então, do que está alugado. E temos a excursão da turma, do curso de constelação. Vamos lá, vamos todo mundo se fazer presente. Olha só. Beatriz, todo mundo parabenizando. O Alexandre pode ser constelado por mim. Nós nos trocamos, né, Alexandre? Verdade, a Suzy constelou o Alexandre, foi lindo. A amorosidade da Suzy em constelação é maravilhosa. Obrigada, gente. Energia gigantesca, faz mesmo, uau. Sheila, a tua hora tá chegando. Eu tô dando o primeiro passo, agora tem uns quantos aí que estão prontos já para dar um passinho também, né? Verdade. Mas na hora certa todo mundo vai dar o seu passo. Não escolhe os preparados, mas capacita os escolhidos. É verdade. Que a gente seja bons aprendizes. Isso, então, a minha vizinha já colocou ali, eu acho que ela já está se inscrevendo, reservando uma vaga dela ali, ó. É verdade. A Vilásio vai com tudo, você tem potencial. Obrigada, amor. O Vilásio tem uma percepção incrível. Verdade. Olha só, a Cris. Não poderia ser diferente, né? Com um baita professor, a gente tem que se tornar bom profissional também, né? Mas eu vou só acrescentar que a gente só consegue realmente ajudar e tocar o coração de alguém quando o nosso coração ressoa com o coração da pessoa. Tem uma frase de Jung que é linda, que é a gente precisa talvez conhecer todas as técnicas, saber todas as teorias, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E quando a gente recebe esse conhecimento dos nossos mestres, professores, ele precisa ser transmutado no nosso coração, tocado, talvez mudado algo em nós para que então a gente possa passá-lo adiante. E através disso a gente traz honra também, isso é muito bonito. É muito bom ver vocês juntos. O pessoal se desatou a comentar que legal. Agora no final todo mundo participando, interagindo, que bom isso. Um recado final, então? Então, quem tiver sentindo esse chamado para o dia 22, me chama ali. E foi um prazer a gente estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre esse trabalho tão lindo, que só quem conhece sabe, né? O quanto isso muda vidas, né?
Então, deixo o meu convite para vocês conhecerem também um pouquinho mais sobre isso, se aprofundarem no assunto, quem sabe, irem acompanhando a gente por aí. Isso aí. E não importa o que você esteja passando, você tem o poder de recomeçar. E esse é o convite, Marcin. Sempre em frente. Obrigado, Suzy. Obrigada a você, Ângelo. Era live? Primeira live. Tava meio nervosa, meio perdida, não sabia se olhava os comentários, mas foi. Vou fazer mais. Então. Vamos lá. A primeira é mais difícil, né? Depois vai embora. Obrigada, pessoal, que esteve junto com nós hoje. E, Ângelo, muito obrigada. Então tá, até mais. Boa Até noite. mais. Boa noite, pessoal.